volta com mais um episódio do programa Nosso Direito. Você que já acompanha sabe como funciona. A professora e advogada Edel Quirino sempre vem aqui e tira suas dúvidas sobre vários temas aí da área jurídica e você pode participar conosco. É só deixar aqui a sugestão de tema, o seu questionamento nos comentários. Nós já temos outro programa desde que nós viemos aqui para o canal do YouTube. Você pode conferir, nós falamos sobre contratos, você que tem um aluguel de um estabelecimento, de uma casa, como que fica nesse momento de pandemia? É só dar uma olhadinha lá na nossa entrevista, que está muito legal e vai tirar com certeza suas dúvidas. Ela já está aqui, ela que sempre aqui traz as melhores informações para os nossos ouvintes e telespectadores e que sempre tem um carisma, é muito bom participar aqui desse bate-papo com ela. Professora Edel, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem a todos os nossos ouvintes? Estamos seguindo aí com muita fé de que nós vamos conseguir vencer essa fase aí, né, diferente, exponencial aí que nós estamos atravessando em nosso país, mas está tudo bem, graças a Deus, Deus sempre cuida da gente, né, Lu? Que bom, professora, com certeza. E você falou desse momento que a gente está vivenciando, é por isso que eu até justifico aqui para você que está nos acompanhando o nosso distanciamento, né, professora? É justamente seguindo as orientações dos órgãos aí, especialistas que falam sobre essa questão de segurança para prevenir a disseminação da pandemia do coronavírus. Professora, você falou desse momento atípico que nós estamos vivendo e muita coisa mudou, inclusive no direito, que teve que se reorganizar para atender várias demandas. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre questão de pensão alimentícia, visita a filhos, como que fica essa questão durante a pandemia. E a primeira pergunta, professora Edel, é justamente como que fica a questão de visitas aos filhos neste momento de crise? É importante lembrar os nossos telespectadores que, por conta do isolamento social, a recomendação, né, dos órgãos mundiais de proteção à saúde, também da administração do nosso país, que as pessoas evitem ficar circulando. Então, por conta disso, quando há o direito de guarda para uma pessoa e o direito de visitas para outra, o ideal, e os juízes têm aplicado isso, é que suspenda a visita presencial, mas sempre o juiz tem fixado a obrigatoriedade da outra parte permitir um outro meio, telepresencial, para que o pai ou a mãe não perca o contato com o seu filho. Hoje, por exemplo, nós estamos longe, mas estamos perto, né, Lu? Isso mesmo, professora, com certeza. A gente tem apresentado aqui o programa à distância, mostrando que a tecnologia proporciona esse momento. A gente falou da questão de visita, professora Edel, mas eu gostaria de saber se essa mesma regra vale também para a questão de guarda compartilhada, porque tem vários pais que compartilham a guarda dos filhos. Isso vale também para esse mérito? Olha, isso também está sendo aplicado na guarda compartilhada, porque o que se visa é a proteção ao menor. Então, assim, se o menor ficar entre a casa da mãe e a casa do pai, realmente existe um maior risco de contaminação. Mesmo porque nós temos vários genitores, seja mãe ou seja pai, que residem também na companhia dos pais, que às vezes são idosos, ou, por exemplo, às vezes um dos dois genitores trabalha na área da saúde, então está se colocando numa situação de risco. Então é importante que os pais nessa hora, embora, né, às vezes a separação já tenha trazido uma litigiosidade, evitem esse tempo de discussão e pensem no melhor para a criança. Então, se o melhor para a criança é que a minha visita seja telepresencial, ok. Os juízes, inclusive, estão fixando a possibilidade do outro genitor que não está na companhia do menor, que ele possa ter o direito de falar com o seu filho pelo menos por 1 hora, 2 vezes ao dia. Entendeu? Então, assim, que seja fixado um horário, por exemplo, olha, e avise a criança, olha, seu pai vai ligar das 8 às 9, seu pai vai ligar das 3 às 4. E daí a criança já vai estar esperando, né? E vai falar com o pai pela modalidade telepresencial, sem qualquer problema. E assim que essa situação de pandemia excepcional for restabelecida, as visitas continuam ou a guarda compartilhada continua do mesmo jeito. É importante, né, professora? Como a gente sempre tem falado, tanto aqui no programa Nosso Direito, como em outros programas, é que tudo isso é temporário, vai passar. Então, é importante que a gente siga, e aí até com relação à criança, para
privar aquela criança, né? A gente sempre tem falado da importância de cuidar de quem a gente ama. Mas, por outro lado, professora, a gente sempre apela à empatia, ao bom senso, o direito também faz isso, né? E você muito desmistifica muito bem essa questão de, às vezes, de achar que o direito está ali só para penalizar, que está ali para julgar. Mas, por outro lado, infelizmente, algumas pessoas acabam desrespeitando o que é estabelecido. Então, o que fazer quando um pai ou uma mãe não respeita essa questão do isolamento? Isso pode acarretar danos maiores, quem sabe até a perca dessa visita ou dessa guarda? Primeira coisa, a gente vai lembrar o seguinte: é guarda compartilhada. Se é guarda compartilhada, em tese, os dois estão em situação igualitária. Com quem que vai ficar a criança? Então, em primeiro lugar, pense o seguinte: qual de vocês dois vai ter mais condições de auxiliar essa criança durante essa situação de pandemia? Porque eu, por exemplo, não sou agora só professora universitária, mas também estou auxiliando os meus filhos, porque eles estão tendo aula em casa, precisam fazer as tarefas, as atividades. Então, qual dos dois tem maior disponibilidade para estar dando esse apoio agora nessa fase pedagógica aí para o seu filho? Então, que cheguem a um denominador comum. Não chegar a um denominador comum, o juiz vai ter que estabelecer qual dos dois vai ficar tomando conta do filho e o outro vai exercer esse direito de visitas na modalidade telepresencial. Aí, Lu, você tinha falado de outra coisinha no final, mas é que eu quis frisar essa questão da guarda compartilhada, quando os dois, às vezes tem família que, por exemplo, o filho fica de segunda a quarta com um, de quarta a sábado com o outro, né? Então, eu só queria frisar essa importância de a gente sabe qual dos dois tem mais dom, tem mais paciência e tem mais disponibilidade, porque não tá fácil também para as mamães aí auxiliarem nessa fase, como professoras, né, Lu? Com certeza, professora. Você falou dessa questão da guarda compartilhada e é um ponto muito importante. O que a gente estava trabalhando aqui também é a questão de, por exemplo, quando não é uma guarda compartilhada, quando o outro tem só direito à visita e ele desrespeita essa questão do isolamento. Isso pode acarretar danos maiores, quem sabe até a perca do direito dessa visita? Isso, exatamente. Agora, a segunda questão é se a outra pessoa não tem consciência do isolamento social, porque a gente também a gente está vivenciando isso no nosso país. Tem pessoas que estão extremamente neuróticas e tem pessoas que estão como se não é tudo fantasia, isso não é realidade, tudo isso daí é uma questão política, né? Na verdade, veja bem, as normas de isolamento social são leis. Quem transgride uma lei vai ter uma penalização. Então, pela outra parte, se o pai ou a mãe não está cumprindo isolamento social, cabe a ele colocar essa transgressão para o juiz, e o juiz pode estabelecer uma multa, o juiz pode estabelecer a suspensão, até inclusive do contato, o juiz pode estabelecer uma série de medidas para fazer com que essa pessoa obedeça essa regra. Aí, existe a segunda parte da pergunta o direito de guarda pode ser retirado dessa pessoa? Sim. Se essa pessoa não obedecer aquilo que foi determinado pela justiça, pela lei que está sendo estabelecida no nosso país, o juiz pode, sim, alterar a guarda. Claro que, assim, eu posso perder totalmente o contato com o meu filho, situações, assim, de vulnerabilidade, de que o genitor, um dos dois, não estejam se comportando até criando um risco para a criança, isso é momentâneo, isso é por um tempo. O juiz pode suspender o direito de guarda, né, do comportamento, isso com base em laudo psicossociais, assistente social, psicólogos, né, isso pode ser estabelecido. Mas sim, se um dos genitores não se comportarem da melhor maneira frente a evitar risco ao menor, sim, ser modificado. O juiz pode tirar a guarda de um e dar para o outro. E aquele que ficou sem o direito de guarda vai ter esse direito de visitas que a gente está falando presencial. Professora, a gente vai falar agora de uma outra questão também ainda relacionada à questão de filho, separação, que é a pensão alimentícia. Então, uma pessoa que está sem receber salário ou ficou desempregada nesse período da pandemia, ela pode, por conta própria, decidir que não vai mais pagar a pensão porque não está conseguindo e parar de pagar? Pergunta importantíssima, Lu. Primeiro, a gente tem que lembrar que a maioria das pensões alimentícias são fixadas
com base numa sentença, e geralmente essa sentença já fixa um valor em caso de desemprego, que é um valor substancialmente diferente de quando a pessoa está empregada. Geralmente a pessoa está empregada, o patamar máximo que a jurisprudência tem aplicado é 1/3 dos rendimentos dela. Se ela está desempregada, geralmente a justiça acaba fixando meio salário mínimo ou 30% do salário mínimo. Então, ela já sabe que se ela ficar desempregada, ela tem que pagar aquele valor. A grande questão é, e se eu estou na situação intermediária? Eu não estou desempregada, mas eu também não estou recebendo o meu salário como dantes. Às vezes foi reduzido, ou me deram férias, ou eu não estou recebendo aquilo que eu recebia como de costume. Então, neste caso, cabe a essa pessoa procurar a pessoa da parte contrária, né, a genitora. A gente sempre aponta como melhor situação o acordo amigável, né? Evitar a litigiosidade, especialmente quando envolve menor, porque a criança, ela sente a litigiosidade entre os seus pais. Não conseguiu resolver de maneira consensual, então você deve acionar a justiça, né, por meio de uma ação revisional de alimentos, trazer essa documentação e o juiz vai fixar um patamar que nem seja igual ao caso de desemprego, mas também que não seja com base naquele salário que você tinha antes. Então, professora, sempre é claro que a gente tem destacado a importância da pessoa agir de boa fé, né? Não levar as coisas aí se ela pode pagar, que continue pagando. Mas, por exemplo, se um pai, uma mãe que sempre paga direitinho a pensão e está no momento de crise, ele pode, então, pedir essa redução temporariamente? Pode pedir a redução. O que ele não pode é achar que ele não tem o dever de pagar. Ah, não, simplesmente eu fiquei desempregada, eu não vou pagar. Não, não pagar não é uma alternativa. Primeiro, porque o menor não para de comer, né? A gente sabe que, pelo contrário, as crianças estão em casa, eu tenho 2 aquilo. Mas, olha, só não comer as panelas porque é complicado. Então, assim, parar de pagar não identifica boa-fé. Mesmo porque a gente sabe que para aquelas situações assim, calamidade, a gente teve, inclusive, auxílio emergencial, a gente tem seguro-desemprego, né? Às vezes a pessoa faz um bico, às vezes a pessoa pede um auxílio de alguém, porque a criança não tem culpa de você ficar desempregado, né? E a criança também não vai comer uma justificativa por escrito. Então, assim, olha, entre em contato com a outra pessoa, peça para que ela releve, tente ver um desconto com ela enquanto perdurar essa situação. Não conseguiu, acione a justiça, peça para reduzir, mas parar de pagar, não. E enquanto a justiça não determinar essa redução, né, e você estiver empregado, ainda que esteja ganhando menos, você tem o dever de pagar aquela quantia. Só vai ser modificado aquele percentual quando o juiz decidir. A partir de quando for publicada essa sentença, aí sim você deve pagar de maneira diferenciada conforme a justiça determinou. E, professora, feito então o acordo, foi determinado pela justiça, como é que fica a questão dessas prestações em atraso? Quando passar esse período da pandemia, elas vão ter que ser obrigatoriamente quitadas? Sim, Lu, serão. Hoje, no direito brasileiro, quando uma pessoa deixa de pagar integralmente 3 pensões alimentícias, a outra parte tem a oportunidade, tem o direito de acioná-la na justiça pedindo a prisão, né? É a única possibilidade de prisão por dívida civil, né? Porém, agora, diante da situação de pandemia, os juízes estão deixando de decretar a prisão lá no sistema prisional. Os juízes estão decretando prisão domiciliar. Por quê? Porque, novamente, o problema da circulação. Você colocar uma pessoa dentro do sistema penitenciário, depois de tirar ela depois de um prazo, porque a prisão por dívida civil é inferior. Quer dizer, mais risco de contaminação e de tudo mais. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela pode ser acionada para responder por isso como sanção por uma prisão domiciliar, né? O prazo do juiz vai fixar, ou então essa pessoa também pode, se não é o caso de 3 débitos de pensões integrais, ela ser executada numa execução normal. Então, quais são as sanções quais são os meios coercitivos para fazer com que essa pessoa pague? Penhora de valores em conta poupança, penhora de parte de salário, penhora de bens, né?
Então, assim, inscrição do nome no Serasa, que é uma medida que veio por conta de modificação. Então, quer dizer, a pessoa com nome sujo fica mais difícil de conseguir emprego, a pessoa com nome sujo fica com mais difícil é mais difícil estabelecer outras relações negociais, né? Então, assim, todos esses métodos vão ser utilizados e o que ficou para trás ele vai ter que acertar. Agora, o que pode ser feito é um novo acordo. Por exemplo, olha, agora que se estabeleceu essa dívida anterior, eu posso pagar ela diluída? Eu pago a pensão atual e mais uma porcentagem, sei lá, um valor X referente ao meu débito anterior. Então, daí vale o bom senso novamente e pensar sempre no melhor para a criança. Boa fé das partes e pensar no melhor para a criança. Se você sabe, se você reconhece que ele comprovou para você, ele sempre foi pontual, ele comprovou que ele está passando essa situação totalmente excepcional, vale o bom senso, né? Com certeza. Então, professora, tudo isso que você está falando quer dizer que pós-crise, porque a gente sabe que a crise vai passar, mas as coisas não vão retomar numa velocidade tão rápida. Então, pós-crise, essa pessoa que está devendo essa pensão alimentícia e que parou de pagar porque não tinha o dinheiro, fez o acordo, ela pode então pedir mais um tempo e renegociar para quitar esses débitos. Com certeza, pode e deve, né? Sempre pensando o seguinte: o dinheiro que você está pagando é para o bem-estar do seu filho, né? Então, assim, vale a pena. Então, assim, e outra coisa, né? Prestações escolares continuam sendo cobradas. Então, não adianta o que a genitora, por exemplo, vai fazer, ou o genitor vai falar para a escola: olha, não vou te pagar. Não, ele vai ter uma dívida, então ele precisa pagar e ele também vai negociar. Então, renegocie também com o genitor ou a genitora que está responsável pela criança ou que detém esse direito de administrar essa pensão alimentícia do menor. São questões importantes que a professora Edel Quirino traz aqui para você que está nos acompanhando, a fim de mostrar que o direito não é nenhum bicho de sete cabeças que está aí a fim de deixar com que todo mundo seja penalizado, não. São questões que precisam existir para que tenha ordem, para que todos saiam beneficiados, né, professor? Nós estamos chegando ao final de mais esse episódio, mas antes eu gostaria de perguntar se você ainda tem mais alguma coisa para acrescentar relacionada a essa temática, se ainda um ponto importante a ser dito para quem está nos acompanhando sobre essa questão de guarda, de pensão alimentícia. Eu tenho um apelo para fazer para genitores, genitoras que estão aí com o direito de visitas. Embora esteja suspenso o seu direito de visita presencial, não esqueça de, mesmo cansado, né, ou mesmo dentro de uma rotina diferente, manter o contato com seu filho, né? Porque o filho, embora ele esteja do outro lado, com a outra família, ele já está sendo penalizado pela mudança da rotina, né? Todos nós estamos sendo, de certa forma, sendo penalizados pela mudança da nossa rotina, e uma mudança abrupta, né? Mas veja o seguinte, ligue, demonstre interesse, demonstre cuidado, pergunte como ele está, né? Jogue online. Eu sou totalmente, eu não gosto muito de jogos, de games, assim, porque eu acho que as crianças ficam muito presas. Mas como a gente não tem outra alternativa, jogue com seu filho, entendeu? Converse com seu filho, demonstre interesse, preocupe por ele. Olha, filho, o que você está fazendo? O que você está comendo? Como que tá, filho? Nós somos, né, sempre, né, uma forma de você demonstrar o quanto você o ama, porque no final, Lu, disso tudo, dessa pandemia, sabe o que ela tem mostrado pra gente? A importância do direito ao acesso à natureza, ao outro, a abraçar o outro. Eu estou morrendo de saudade dos meus alunos, eu estou morrendo de saudade de ver os meus amigos, os meus alunos, meus parentes, e abraçar e dizer o quanto você é importante para mim. Talvez a gente, na hora da correria, a gente não dava valor, mas agora o Covid, eu acho que está sendo uma grande lição, porque eu tenho certeza que assim que isso for restabelecido, como nós iremos dar valor a simplesmente uma caminhada, a um abraço fraternal numa pessoa querida, né? Com certeza, professora. Mais uma vez, eu agradeço pela sua participação, tirar aqui as dúvidas dos nossos ouvintes e trazer esse lado bem humanitário também, a importância da empatia nesse momento, que abrange todas as áreas, o direito, abrange, enfim, é do ser humano, né? A gente precisa desenvolver empatia, principalmente nesse momento especial. Obrigada, professora.
Imagine, né? Isso é da nossa família UNASP também. Logo vou estar te dando um abraço bem gostoso aí na rádio. Com certeza, logo, logo, se Deus quiser, a gente vai voltar às nossas gravações pessoais e você pode aproveitar esse momento para rever toda essa entrevista e também outros episódios do Nosso Direito aqui na nossa página, no nosso canal do YouTube, o NASP FM. É só se inscrever, ativar as notificações e ter acesso a todo esse conteúdo preparado com carinho para você. A gente volta na próxima quarta-feira com mais um programa Nosso Direito. Até lá!